16, tá? Eu vou pegar aqui, se vocês quiserem acompanhar, acompanhando aí, tá? Vou pegar, eu não vou, são 50 questões, eu não vou responder todas as questões, tá bom? Mas eu tenho, vamos começar pela questão, a questão 3 aqui, ó. As questões, elas têm umas pegadinhas, e nós temos que ler e reler com atenção, tá? Porque elas são cheias de pegadinhas. E se nós não tivermos o conhecimento apurado, não só das normas de auditoria, mas das normas de contabilidade, a gente não vai conseguir chegar a alcançar nosso objetivo, que é passar no exame, tirar pelo menos, tirar pelo menos 60 pontos, né? Entre as questões objetivas e dissertativas. Então, acompanha comigo. Acerca das ameaças à independência do auditor em trabalhos de auditoria independente, há uma norma que trata da independência do auditor independente. É uma norma que trata, é uma norma profissional do auditor, tá? Que é essa aqui, ó. Que trata da independência, norma brasileira de contabilidade, está no site do Conselho, de contabilidade profissional do auditor independente. Tem uma norma que trata só da independência do auditor, né? Uma norma principal, que é a NBC-PA 290, se não me falha... desculpa, peraí. Ela já está aqui. A NBC-PA, né? 290, que trata da independência. Ué, por que não? Só um minuto, por gentileza. E as normas são bem extensas, tá? As normas, elas são bem extensas. Vamos ver aqui se abre novamente, que tem muita coisa aberta aqui. Vamos ver se carrega. Bom, eu vou deixar carregando, de qualquer forma, vamos voltar lá, tá? Onde que está aqui? Está aqui. Bom, acerca das ameaças à independência do auditor em trabalhos de auditoria independente, e aí eu tenho que ter conhecimento da norma que trata da independência do auditor, que é uma norma profissional e não técnica, né, que regula a profissão do auditor. A independência dele, que é a NBC-PA, Profissional do Auditor Independente, 290-R2. Ela já foi revisada 2 vezes, tá? Julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta. Então, essa questão está relacionada a conceitos, tá? E esses conceitos ameaçam ou não, né, a independência do auditor no desenvolvimento do seu trabalho junto a uma empresa, né, junto a um determinado cliente de auditoria independente. Então, vamos lá. Ameaça de interesse próprio. É a ameaça de que interesse financeiro, né, ou interesse, ou outro qualquer interesse, influenciará de forma não apropriada o julgamento ou o comportamento do auditor. Esse conceito está correto, de acordo com a norma que trata da independência? Tá? É isso que a gente tem que ver. No primeiro momento, sim. Ameaça de autorrevisão. É a ameaça de que o auditor não avaliará apropriadamente os resultados de julgamento dado ou serviço prestado, né, ou por outra pessoa da firma de auditoria, nos quais o auditor confiará para formar o seu julgamento, ou seja, para formar a sua opinião, seu julgamento e a sua opinião. E a ameaça de intimidação. É a ameaça de que o auditor será dissuadido
de que o auditor será dissuadido de agir objetivamente em decorrência de o maior acionista da empresa ter declarado que o auditor poderia ter livre acesso às informações da empresa. Isso é intimidação? O acionista majoritário, tá? O cara é majoritário. Ele intimida o auditor, ele ameaça a independência do auditor por meio desse tipo de intimidação. Isso é considerado uma intimidação que ameaçaria, né, a independência do auditor, o acionista disponibilizando, né, toda a documentação para o auditor, tá? E dando a ele livre acesso a todas as informações, documentos, departamentos e pessoas da empresa. Isso é ameaça à independência? Não é. Não é ameaça à independência. Se o sócio majoritário, né, está declarando que o auditor tem livre acesso a tudo que ele queira em termos de informações, documentos, pessoas, né, na empresa, isso não é ameaça à independência. Pelo contrário, isso é tornar o trabalho independente pelo acionista majoritário da empresa, né, na qual o auditor, né, irá ou está desenvolvendo o seu trabalho de autoria independente das demonstrações financeiras. Então, esse tópico 3 aqui, ele está incorreto. Tópico 4, ameaça de defesa de interesse do cliente. É aquela em que o auditor promoverá ou defenderá a posição do seu cliente a ponto de que a sua objetividade fique comprometida. Isso sim é ameaça à independência. Ele não pode defender o cliente de auditoria dele. Entendeu? Então, qual é a questão correta aqui? Né? Porque está pedindo a questão correta, né? Desses 4 itens de ameaça à independência, tá? Quais são os corretos? 1, o 2 e o 4. Tá? E o 4. Porque o 3 não é ameaça à independência. De acordo com a norma NBC-PA 290, que trata da independência. Certo? Então, a questão correta seria a letra C. Na questão 3, letra C. Os tópicos 1, 2 e 4 estão corretos. O 3 não. O 3 não representa ameaça à independência. Vamos para a questão 4. O auditor independente, no desenvolvimento do seu trabalho técnico, né, junto a um cliente de auditoria, ele pode utilizar o trabalho dos auditores internos da empresa. Tá? Então, há uma norma de auditoria independente que regulamenta, tá, o uso por parte do auditor independente do trabalho do auditor interno, certo? Que é a NBC-TA 610. A NBC-TA, a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria, de número 610, certo? Ela permite que o auditor, né, utilize o trabalho de um auditor interno, só que com algumas restrições, tá? Então, vamos à questão. É permitido ao auditor independente utilizar trabalhos realizados por auditores internos, pois não há qualquer proibição de tal prática nas normas. No que tange a responsabilidade pela opinião expressa pelo auditor independente no seu relatório de auditoria, assinale a opção incorreta. A opção incorreta. Qual seria a opção incorreta da questão 4? Letra A. De cara a letra A. A responsabilidade pode ser reduzida se o auditor independente revisar os trabalhos de auditor interno e, com ele, dividir a responsabilidade de suas conclusões, né, expressas nos seus relatórios de auditoria independente? Não. Se o auditor independente utilizar, de acordo com a NBC-TA 610, o trabalho, né, do auditor interno, certo? A responsabilidade, tá, continua sendo única e exclusiva dele, enquanto auditor independente, tá?
Mas o uso do trabalho do auditor independente, de acordo com a norma 610, requer que o auditor ele tenha alguns cuidados, certo? Alguns cuidados, que são esses três aqui, ó, evidenciados nas letras B, C e D. Tá? Agora, a sua responsabilidade nunca será reduzida. Ele pode utilizar o trabalho, mas a responsabilidade pelo uso do trabalho do auditor interno continua sendo única e exclusiva dele. Certo? Vamos à questão 5. Há uma outra norma de auditoria que trata da utilização, por parte do auditor independente, de serviços técnicos de especialistas, tá? Que possam dar suporte a ele na aplicação de certos procedimentos de auditoria, visando ter, né, um embasamento mais apropriado que fundamente a sua opinião esta que será apresentada por meio do seu relatório de auditoria, tá? É a norma que trata da utilização de serviços de especialista, que é a norma 620, a NBCTA 620. Ela permite que o auditor, por exemplo, uma empresa que tenha planos de pensão, tá? Que os planos de pensão, que são benefícios pós-emprego, né? Planos de aposentadoria, né? São considerados benefícios pós-emprego, quando o colaborador se desliga da corporação, ele poderá ter esse benefício, né, quando ele se desligar. É benefício de aposentadoria chamado pós-emprego, de acordo com a NBCTG, de número 33, que trata dos benefícios a empregados, tá? Que é a norma de contabilidade do CFC. Para que uma empresa reconheça o passivo proveniente desse benefício, né, pós-emprego, porque ela vai ter que reconhecer um passivo, tá? Isso exige, esse passivo é reconhecido por meio de estimativas. E essa estimativa relacionada a esse passivo que a empresa terá quando, né, o colaborador interno se desligar da empresa, tá? Ela é feita por meio de cálculos atuariais. É por meio da elaboração de um laudo atuarial que a empresa vai reconhecer esse passivo proveniente do benefício pós-emprego concedido por ela, de acordo com a norma brasileira de contabilidade do Conselho Federal, de número 33, que trata de benefícios a empregados. Tá? Então, requer o trabalho de um atuário. O auditor independente, ele muitas vezes não tem conhecimento de atuária, entendeu? Eu tenho um conhecimento de atuária porque eu prestei serviços de implementação do CPC 33, que trata da NBCTG 33, que trata dos benefícios pós-emprego, junto aos Correios, por exemplo, que é cliente nosso, nós ganhamos já algumas licitações para implantar essa norma, que é bem complexa. Então, eu aprendi fazendo, né? Mas são poucos os especialistas em auditores que têm conhecimento de atuária. Então, no primeiro ano que nossa empresa ganhou a licitação para implantar o CPC 30, a NBCTG 33, eu tive que contratar um atuário, né, para me auxiliar. Mas isso era um trabalho de consultoria, tá? Mas imagina eu na condição de auditor independente dos Correios. Eu teria, da mesma forma, que contratar um atuário para me dar suporte. Para me dar suporte na compreensibilidade das informações constantes do laudo atuarial que foi apresentado pela entidade auditada, pela empresa auditada, tá? No caso, por exemplo, os Correios, poderia ser, né? Se fosse cliente de auditoria.
E com esse suporte, eu teria um embasamento mais apropriado para emitir uma opinião acerca desse passivo, tá? Por meio do meu relatório de auditoria. Certo? Agora, a responsabilidade também é minha, do parecer emitido por um especialista sobre um assunto que eu não tenha a expertise na qualidade de auditor independente. Tá? A responsabilidade continua sendo minha. Então, vamos lá. O que determina... então, vamos à questão 5. Sobre a utilização de serviços de especialista para dar suporte à opinião do auditor independente a ser emitida no relatório, assinale a opção incorreta. Qual que é a opção incorreta? Né? Na questão 5. De acordo com a NBCTA 620. É a opção D. A opção D está incorreta. A opção D, ela define o seguinte: em nenhuma circunstância, o auditor independente poderá fazer referência no seu relatório de auditoria que ele utilizou serviços de especialistas. Não, a NBCTA 620, ela permite que o auditor, né, faça referência no seu relatório de auditoria, né, se for relevante. Tá? Se ele julgar relevante, né, fazer referência ao uso do trabalho de um especialista para embasar a opinião que foi necessária, né, para embasar a sua opinião acerca das demonstrações financeiras por ele auditadas, ele pode fazer sim referência. Tá? Então, as questões A, B e C, elas estão corretas, de acordo com a NBCTA 620. A D é que define que em nenhuma circunstância o auditor poderá fazer. Então, por eliminação, já é a questão D. Seria a questão D. Mas eu iria por eliminação se eu tivesse conhecimento da NBCTA 620. Daí a importância do estudo. As normas são complexas e elas são muito... elas não têm exemplos, é o texto frio, né? Como são os CPCs, tá? Aquele texto frio, cansativo. Então, a gente tem que ter a percepção de como interpretar a norma na prática, certo? Vamos à questão 6. Ó, questão básica, simples. Em relação ao CNAE do CFC, assinala a opção incorreta, que é a 6 aqui, que é a questão D, que é incorreta. Por eliminação também. E olha as pegadinhas. Tá? É uma questão de pegadinha. É uma palavra que nos coloca em xeque, tá? Na questão, que gera dúvida na questão. Assinale a opção incorreta em relação ao exame do CNAE. Tá? O contador aprovado no CNAE será inscrito de forma automática no cadastro do CFC? Sim. Aprovado, ele já cai direto, está na norma do que trata do exame. Tá? Está na norma que trata do exame. Para a manutenção da inscrição no CNAE, o profissional deverá comprovar anualmente sua participação em programas de educação continuada? Sim. Né? Tem norma sobre o programa de educação continuada. Se o cara não comprovar as 40 horas anuais, ele pode perder o CNAE, né? Em participação em programas de educação continuada. Em empresas de treinamentos, cursos, que sejam entidades credenciadas junto ao CFC, como, por exemplo, a Escola Superior é uma entidade credenciada para oferecer cursos e treinamentos com pontuação, tá? Com validade para o programa do Conselho. Então, a questão B está correta. O restabelecimento do registro profissional no CNAE dependerá de novo exame? Sim. Se o cara perdeu o CNAE, ele tem que fazer novo exame. A inscrição no CNAE do CFC é obrigatória para todos os que desejarem atuar no mercado de auditoria independente? Não.
Não é para todos, essa é a pegadinha. É só para contador, profissional contador. Profissional contadora, é só para contador, contadora com registro no CRC. Então, isso aqui é uma pegadinha, não é para todos. Quando se coloca para todos, qual que é a pegadinha? Pode-se entender que é para todos os profissionais de contabilidade, né? Mas não. Como não ressaltou aqui que é para todos os profissionais contadores e contadoras, essa questão D é a incorreta. Tá certo? Então, até questão sobre o próprio KNAI cai, tá? Manutenção. Questão 7. Questão 7. Trata de emissão de opinião, né? Relatório de auditoria. Então, acompanha comigo o raciocínio, olha. Olha, sobre o relatório do auditor, o relatório do auditor independente, são 1, 2, 3, 4, são 6 normas de auditoria que tratam só do relatório do auditor independente. Tem uma norma principal, que é a NBCTA 700, que é a norma geral, que trata do relatório do auditor de uma forma geral, e tem 5 outras normas, a 701, a 705, a 706, a 720 e a 810, que tratam de certos pontos, certos aspectos, tá? Do relatório do auditor independente, tá? Certos pontos que o auditor deve atentar na emissão da sua opinião, que será evidenciada por meio do seu relatório de auditoria. Certo? Vamos acompanhar a questão 7, para vocês terem uma ideia. Um assunto 6 normas. Tá? Então, a Companhia Natal avalia tradicionalmente seus estoques pelo custo. O custo é a base de valor, né, de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral 16 do CFC, que trata do processo de avaliação dos estoques. Tá? O estoque, inicialmente, ele tem que ser avaliado, ele tem que ser mensurado pelo custo. Na verdade, é custo ou valor realizável líquido. Dos dois, ele é inicialmente registrado pelo custo de produção, de prestação do serviço, o custo de aquisição da mercadoria para revenda, tá? Mas se na data do balanço, de acordo com a NBCTG 16, que trata da mensuração dos estoques, o valor do custo do estoque, né, for menor do que o seu valor de recuperação, tá? A empresa deve reduzir o valor do custo, que é maior, ao valor realizável líquido, que seria menor, tá? Por meio de uma estimativa contábil. E a estimativa do valor realizável líquido, ela é definida de acordo com a NBCTG, ela é mensurada, né? O valor realizável líquido dos estoques na database do balanço patrimonial, certo? Ele é mensurado, né, por estimativa, tá? De acordo com os critérios ora estabelecidos pela NBCTG 16, que trata dos estoques. Tá? Então, entre custo e valor realizável líquido, dos dois o menor. Isso é o princípio contábil da prudência. Entre dois valores igualmente aceitos para se avaliar o mesmo ativo, a empresa deve considerar o maior ou menor valor na avaliação do ativo. O menor. Se o valor realizável líquido é menor, a empresa deve reduzir o valor de custo ao valor realizável líquido, calculando uma perda pela diferença entre os valores, débito, despesa no resultado, crédito, uma conta redutora do ativo. É o impairment do ativo. É o que aquele documento em inglês que eu apresentei para vocês está chamando a atenção. O impairment dos estoques. É isso aqui, ó. Questão 7. Tá? Na conjuntura atual. A Companhia Natal avalia tradicionalmente seus estoques pelo custo. Tudo bem, está correto, inicialmente, né? O auditor independente constatou ao final dos trabalhos de 2015
lá no fechamento, no balanço, né, de 31 de dezembro de 2015, quando a preparação do seu relatório, a existência de uma distorção relevante mensurada, tá? No que se refere aos estoques. Caso a administração tivesse avaliado os seus estoques pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, aqui, ó, líquido de realização, tá? Na verdade, a distorção foi justamente essa. O valor realizável líquido era menor do que o valor do custo na data base do balanço. Isso pode ter sido causado por o auditor ter identificado estoques danificados na data base do balanço, 31 de dezembro, estoques com redução significativa nos preços, que é o que está ocorrendo na conjuntura atual nas empresas, hoje, e estoques obsoletos, sem mercado para venda. Então, essa foi a distorção. Tá? E a empresa não aplicou não fez a estimativa do valor realizável líquido. Foi essa a distorção identificada pelo auditor nessa questão. E o auditor sugeriu à administração que fizesse o ajuste do estoque, tá, para o valor realizável líquido, que era menor. Certo? Só que a administração decidiu manter a sua prática contábil, manter o estoque pelo custo. Então, como sócio responsável pelo trabalho de auditoria, que tipo de relatório o auditor independente emitiria nessa circunstância? Opinião não modificada, com ressalva, abstenção de opinião ou opinião adversa? Com ressalva, né? Opinião não modificada seria opinião sem ressalva alguma. Tá? Como a distorção é relevante, certo? Ele tem que ressalvar. É opinião com ressalva porque a distorção relevante que ele identificou foi para apenas um item, um componente das demonstrações financeiras por ele auditadas, o estoque. Então, ele vai ressalvar esse item que ele identificou a distorção relevante. Os demais estão ok. Então, é opinião com ressalva. Não é abstenção de opinião, porque ele não foi impedido de opinar, de emitir a sua opinião. Seria abstenção de opinião se ele fosse impedido pela administração ou por qualquer outra pessoa física, jurídica, que tenha algum tipo de relacionamento com a empresa auditada, né? Colocasse algum impedimento para que ele desenvolvesse o seu trabalho. Mas não foi o caso. Opinião adversa, que é a opinião contrária. Em todos os aspectos relevantes, as demonstrações financeiras não retratam o desempenho econômico, a posição econômico, financeiro e os fluxos de caixa da empresa. Tá? Uma opinião contrária. As demonstrações estão em desacordo, né, com as normas de contabilidade e que, portanto, não retratam a posição financeira, econômica, né, e os fluxos de caixa da empresa. Tá? Mas aqui foi algo pontual. Como foi uma distorção pontual relacionada a um ativo, estoques, opinião com ressalva seria a questão correta na questão 7. Tá? Eu vou lá para a questão, vamos para uma questão de contabilidade. Tem questões fáceis também de contabilidade. Eu vou para a questão 24. Questão 24. Mas que é de contabilidade essa, tá? Olha aqui, ó. É fácil, mas tem uma pegadinha aqui. E se nós não tivermos a percepção, a gente dança. Nós dançamos legal. De acordo com a NBCTG 1000, que trata da apresentação das demonstrações contábeis, o conjunto completo obrigatório de demonstrações contábeis para as empresas que atuam em setores que não são regulados compreende. Qual é a alternativa correta? Aí eu quero a participação de vocês.
Na percepção de vocês, qual seria a alternativa correta aqui? Vamos participar, pessoal? Vamos interagir? A, B, C ou D? Questão 24. Se não quiserem abrir o microfone, pode colocar no chat, tá, pessoal? Acho que ninguém sabe, professor. Hã? Eu acho que o pessoal está lendo. Não, porque a questão é extensa, tem que ler mesmo. Por isso que eu estou dando um tempo aí. Podem ler, tranquilo. Apesar de que lá no exame tem hora, né? Para iniciar e para terminar. O professor está pedindo só para você diminuir um pouquinho, porque não dá para ver a questão toda, de tirar o zoom um pouco. Vocês percebem como a gente demora para responder uma questão? É natural, porque as questões são longas. O Elton respondeu letra A. Letra A, quem dá mais? Eu fiquei entre a e a B, tá? A e a B? Quem dá mais? Fabiana, letra B. Letra B? Certo. Vou dar mais alguns segundinhos. É leilão, né? Quem dá mais? Acho que todo mundo já participou aqui. E o Vianney colocou. A letra B está ganhando, né? Letra B? Então vamos lá. A questão correta é a letra A, certo? Parabéns, Elton. Letra A. Balanço patrimonial, demonstração do resultado abrangente, demonstração das mutações do patrimônio líquido, fluxos de caixa e notas explicativas. A DVA, ela não é obrigatória para empresas que não são de setores que são regulados. Setor regulado é aquele setor que tem uma entidade reguladora, que normatiza o setor e fiscaliza as empresas que atuam nesse setor. Exemplos. Companhias abertas. Tem um órgão regulador, CVM. A CVM exige a DVA. Tá? Instituição financeira. Órgão regulador, Banco Central. O Banco Central exige a DVA. Empresa do setor elétrico, geração, distribuição e transmissão de energia elétrica. Órgão regulador, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, exige a DVA. É de setor regulado. Seguradoras, órgão regulador, SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, exige a DVA. Como a questão trata do conjunto completo de demonstrações financeiras para entidades, para corporações não reguladas, a DVA no Brasil não é obrigatória. É só para empresas, corporações, organizações que atuam em setores que são regulados. Tá? Então, isso é uma pegadinha. Portanto, a questão correta seria a letra A. Certo? Porque todas as outras aí, com exceção da D, faz menção a DVA. A B e a C fazem menção a DVA, então já cairia fora. A D, pelo conjunto completo de demonstrações contábeis, relatório do auditor. Não, o relatório do auditor não tem nada a ver com demonstração. Não é demonstração contábil, né? Por eliminação, já a D cairia fora. Relatório da administração também não é demonstração contábil. A C também cairia fora. Vocês percebem que tem umas pegadinhas? Gente, eu vou dar uma dica valiosa para vocês, tá? Que vão submeter-se ao exame. Comecem pelas questões dissertativas, porque elas têm maior peso. São 50 pontos, são 2 questões, cada uma valendo 25 pontos. E não vão direto para a folha final de resposta, vão para o rascunho. Rascunha as 2 questões, tá? Respondem, porque tem rascunho lá na prova, tá? Lê o edital certinho, tudo. Faz o rascunho, o texto de rascunho das questões dissertativas, aí depois que vai para as objetivas.
por conta do peso que tem as questões dissertativas. E vamos para a última questão, porque a gente já vai bater aqui 9 horas, e eu queria, resolvendo essa última questão, tratar de um outro assunto com vocês, que eu acho que é importante também para vocês, tá? Rapidamente. Vamos para a questão... qual que é? A 44. Olha só. 44. De acordo com a NBCTA 250, essa norma 250, ela trata das considerações de leis e regulamentos na auditoria das demonstrações contábeis. Trata da responsabilidade do auditor, tá, em avaliar o cumprimento das leis e regulamentos por parte da empresa auditada. Das leis e regulamentos que alcançam as atividades e operações, tá, os eventos da empresa auditada. Será que a empresa auditada está cumprindo com as leis e regulamentos que alcançam suas transações e eventos? O auditor há uma norma, né, que responsabiliza o auditor, tá, na execução de procedimentos, tá, para avaliar a não conformidade da empresa com as leis e regulamentos que alcançam suas atividades e eventos, suas operações e eventos, certo? Então, considerando isso, tá, a responsabilidade do auditor com a não conformidade da entidade com leis e regulamentos pode resultar em qual das 4 alternativas é a correta? Vamos lá, vamos interagir comigo. Aqui está mais rápido. Quem dá mais? Vamos lá. Qual seria a questão correta? O Elton já colocou aqui a letra A. Letra A? Isso. Vamos aguardar aí o pessoal que queira interagir conosco. Mais um tempinho. O Vianney também, letra A. Letra A. Eu também ia chutar na letra A, tá? Tá certo. Pois bem, realmente é a letra A, tá? A correta. A responsabilidade do auditor com a não conformidade da entidade com leis e regulamentos pode resultar, de acordo com o NBCTA 250, em distorção relevante nas demonstrações financeiras. Se a empresa, né, deixa de cumprir com a legislação tributária, com a legislação contábil, isso pode resultar em uma distorção relevante em ativos, em passivos, em receitas, em despesas, tá? E de tal forma que, ao identificar essa distorção relevante, o auditor vai ter que, né, considerar essa não conformidade com leis e regulamentos, né, a partir dessa distorção relevante, no seu relatório de auditoria, na emissão da sua opinião. Tá? Então, a letra B, C e D não tem nada a ver. Pode resultar em falta de pagamento de obrigação tributária, fraude, inclusão da empresa no cadastro de inadimplentes, não, nada disso. Certo? Pois bem. Eu queria apresentar a vocês